você não aparece, é isso? Você só aparece, vocês fazem um... Eu apareço ali na tela, eu passei a aparecer para existir. Porque senão ficava só uma edição do... Faço isso há 7 anos e nunca aparecia. Aí aparece... você faz, tem que aparecer. Agora eu tô pavoneando. Não, mas aqui tem um sujeito do outro lado, né? Não é uma entrevista objetiva. Então, é bom aparecer. Não, e essa ainda menos, assim, eu costumo dizer, ela não é jornalística, ela é um entretenimento, uma criação de documentos, sei lá, não sei nomear. Publish News entrevista Florência Ferrari, editora da Ubu. Eu sou sócia, ou seja, sócia fundadora, sou diretora editorial, escolho os títulos, mas também me ocupo da comunicação, dos contratos, das relações institucionais, das vendas, das estratégias comerciais, enfim, eu me ocupo de todo o processo da linha do livro, desde a escolha dos originais, da linha editorial da editora, até, enfim, que a editora fique de pé como empresa também, né? Quem costuma assistir essas entrevistas, eu acho que a sua é a 20ª entrevista dessa série do Publish News 2019. Já deve estar meio enjoado, porque eu sou muito repetitivo nesse ponto, que toda vez que eu vou entrevistar alguém e vou apresentar, eu dou essa corrigida, porque sinceramente eu acho muito redutor quando a gente coloca só uma coisa embaixo. Sim. Falando tal coisa. Editor. Porque nunca é só isso, né? Sim. E agora mesmo você já falou o quanto você desdobra. Esse desdobramento de funções já vinha de suas experiências anteriores, de COSAC, por exemplo? Não, na COSAC, eu tive uma experiência na COSAC que foi de gradual aumento de responsabilidade. Eu comecei como assistente editorial, depois eu fui editora, coordenadora editorial e finalmente nos últimos 4 anos eu fui diretora editorial. Quando eu era diretora editorial, já como coordenadora, eu tinha uma ideia de grupo, de gestão de pessoas e de cronogramas e tudo isso. Mas como diretora editorial, eu era obrigada a ter uma ideia mais ampla da editora, tinha reuniões com os outros diretores, participava das estratégias comerciais e, enfim, compartilhava os problemas financeiros e tal. Mas eu não era responsável pelos outros departamentos, eu era responsável pelo editorial e pela compra de livros, enfim, pelo relacionamento com os autores e tudo mais, mas eu não era responsável pela editora. Na hora que eu deixo de ser, enfim, uma empregada numa determinada função e passo a ter a minha própria editora, junto com a minha sócia Elaine, que ela é designer gráfica, ela faz especificamente o design e a direção de arte de toda a editora. E é uma terceira sócia, a Gisela, que deixou a editora faz 1 ano, ela não cuida mais da parte financeira e comercial. Então eu assumi essa parte também. Então no início a gente tinha dividido as funções dessa maneira. A Gisela cuidava da parte comercial e financeira, eu cuidava da parte editorial, comunicação institucional e a Elaine da parte de arte. Mas aí a Gisela voltou para o mercado financeiro e eu tive que assumir todas as funções que envolvem ter uma editora funcionando. Então, por um lado, é muito trabalho, eu fiquei sobrecarregada, eu tive que me reorganizar. Por outro, também ficou mais claro, né, também como tratar essas estratégias, porque então fica mais claro quais são os problemas, onde que tem buraco, como fazer, enfim, as coisas estão todas ligadas, né? Então, eu estou contente também de ter reunido todas essas responsabilidades. Que barato. A Florência é doutora em antropologia pela USP, ela seguiu a carreira acadêmica por algum tempo, você já vai me contar isso. Sim. Mas é para dar o contexto do que eu vou dizer agora, que tem tudo a ver com o que você acabou de contar. Eu pesquisando sobre você, peguei uma entrevista, que é uma entrevista muito louca que está na internet, porque ela não está acreditada, eu não sei onde foi usado isso, que é rede do saber.sp.gov, um endereço Sim. de estado, assim. De antropologia? De antropologia. Eu acho que era uma turma que fazia antropologia. E tá assim, só a entrevista, não tá quem entrevistou, a data, não tem nada. Sim. Mas a entrevista tá ótima, você falando da sua pesquisa com uma população cigana, que foi seu doutorado, né? Sim. E daí, no último trecho, você diz assim:
A não ser que seja um vazamento do Intercept que você conteste. Vamos ver se eu assino embaixo. Para mim, que tenho fobia à burocracia e me pergunto em que mundo vivemos, encontrar os ciganos foi uma revelação. Ou seja, essa fobia passou. Não, ao contrário. Ao contrário, eu continuo fóbica com burocracia e para mim os ciganos continuam sendo um horizonte de possibilidade de mundo, de visão de mundo, de estar no mundo. Porque você lidar com finanças e tal. Mas eu lido com finanças, mas eu criei uma estrutura, enfim, tinha a ver com ter uma estrutura muito pequena, mas criei uma estrutura totalmente não hierarquizada no sentido de que a gente não tem departamentos, a gente está numa mesa, são 6 pessoas que trabalham com múltiplas funções. Todo mundo tem funções nobres e funções menos nobres, eu inclusive. Tem um certo ethos absorvido dentro de criar uma empresa que faça sentido também para mim com os valores que eu tenho como pessoa, assim, não é uma empresa que nega tudo que eu acredito, né? Que eu acredito, inclusive, então assim, não tem por exemplo, na UBU não existe reunião. Não existe reunião de departamento comercial com departamento, não tem apresentação de um projeto para todo mundo está a par de tudo, porque a gente senta numa mesa, então as pessoas sabem qual é o livro ao mesmo tempo. Isso é um desafio, Florence, porque eu acho que em 25 anos, quase 30 que eu estou trabalhando, o que é mais comum na minha vivência é pessoas dentro de uma sala que não se conversam sobre o trabalho. A gente conseguiu, é uma equipe de 7 mulheres, eu não sei o quanto o gênero faz alguma diferença nesse caso, mas é um grupo de pessoas que assumem responsabilidades umas das outras e se apoiam. Então, para te dar um exemplo, a senha do admin do site, né, que é o que você faz para mudar preço, para fazer uma promoção, para botar um código, para arrumar um texto que está uma chamada ou a descrição da sinopse, enfim, o admin do site, todo mundo tem. Todo mundo mexe no site. Então, assim, liga algum cliente e diz, não sei o que, tá com erro, então a promoção tava na newsletter com um valor e não tá mais. A primeira pessoa que pega essa informação entra no site e arruma. E todas as pessoas sabem fazer isso. Menos, para ser justa, menos a Luciana, que é do back office comercial, que ela é a única que tem uma função mais específica. Todas as outras são muito flexíveis e tem essa flexibilidade de poder assumir a responsabilidade. Todo mundo está ali respondendo pela editora. Então, todo mundo responde mensagem de cliente, todo mundo responde se chega alguém para visitar a editora, pode apresentar o catálogo. Tem uma coisa assim muito família, assim, sabe? Muito de um jeito de viver a vida, porque não faz sentido para mim, depois de tudo isso, depois de trabalhar numa empresa, né, criar uma empresa em que não leve, que a minha vida é aquilo, não traga a minha própria forma de pensar o mundo, né? Você publica livros de esquerda, de igualdade, contra a exploração do trabalho e depois vai lá e explora o seu funcionário, faz ele trabalhar mais horas do que ele precisa, enfim, cria contradições no seu próprio discurso. Isso para mim não faria sentido. Quando você pensou na UBU com as suas sócias, você já veio com essa proposta? Não, isso não é uma coisa consciente montada como foi orgânica. Não é um projeto. Assim, enfim, eu estou montando a minha empresa. A minha empresa, ela reflete os valores que eu tenho. Essa é a minha ideia. De onde vêm esses valores? Que valores são esses que você diria? Como você descreveria isso? E de onde vem? É mais de casa ou é da sua vivência como antropóloga? Um pouco de tudo. Eu venho de uma família, não sei se você sabe, mas eu venho de uma família argentina, exilada. Eu vim para o Brasil quando eu tinha 6 meses, no colo da minha mãe. Minha mãe tinha 21 anos, meu pai tinha 23, eles eram trotskistas na Argentina. O irmão do meu pai era montoneiro, então a vida da família ficou muito complicada, porque procuravam e entravam na casa da família, de qualquer familiar, e podiam torturar qualquer pessoa, enfim, então a família inteira teve que se exilar. Meu avô é um artista plástico bem conhecido na Argentina, Leon Ferrari, muito, muito ativo e defensor dos direitos humanos na obra artística dele. Meu pai é matemático, minha mãe
estudou economia e psicanálise, teve uma editora também, e a revista Brasileiros. Enfim, é uma família que tem um caldo de esquerda, em que os valores principais são de igualdade entre as pessoas, né? Enfim, umas coisas meio básicas que hoje parecem absolutamente estranhas e questionáveis, e como se a gente tivesse que definir quais são as bases de um estar no mundo, né? Mas enfim, acho que é isso, de casa. Depois eu fui fazer ciências sociais e antropologia, então essas coisas ainda se reforçam, porque a antropologia vai estudar também né, a legitimidade de cada cultura a viver a sua vida, né, de igual para igual, né, perdi o termo, numa simetria de posições, né, uma posição simétrica entre, enfim, o antropólogo e qualquer outro povo que ele vai estudar, né? Acho que essas coisas tem que ou elas estão todas juntas na sua vida e a sua vida faz sentido, ou você é um esquizofrênico de vida, né? Você faz antropologia, você escreve uma tese sobre a igualdade entre os homens, você é de esquerda, defende, e depois você tem uma empresa que você explora seus funcionários. Não faz sentido, né? Mas isso, pelo que eu observo, é o mais comum que aconteça na nossa vida em comum, né? Não, você pode dizer assim, bom, mas no final você é a dona, você vai tirar depois você vai ter o lucro, eventualmente isso pode acontecer, mas o que a gente pode, do que eu tô falando é de que para mim primeiro é mais importante que as pessoas estejam satisfeitas com o que elas estão fazendo, tenham tesão no trabalho e sabe, aquilo faça sentido para todo mundo, do que dividir, por exemplo, então a gente está falando de burocracia, do que dividir cada um numa função burocrática repetitiva, ou que não pode, sabe, a pessoa não se vê representada no produto final. Todo mundo ali se vê representado quando sai um livro, né? Não tem essa ideia de alienação. Todo mundo olha para o livro e se sente parte dessa publicação, porque todo mundo participou em inúmeras situações, e todo mundo dá opinião, e as opiniões são levadas em conta, e enfim, pra mim é muito básico isso, mas eu sei que nem sempre é assim. Eu diria que quase nunca, e que no dia seguinte dessa entrevista ser publicada, provavelmente vão ter uns 500 e-mails com currículos e gente ajoelhada querendo trabalhar na UBU. Não, depois você vai ter que conversar com alguém da UBU pra ver se eu não tô fazendo fake news. Não, eu acredito em todo mundo que senta aqui, eu acredito. A base é a crença. Você diria que desde setembro de 2016, quando começou a UBU, tudo que vocês planejaram se manteve? Como é que foi esse caminho até agora? Porque é um caminho curto, né? Sim. Ainda. Olha, é um caminho recente. Assim, teve um momento de bastante medo de saber o que vai acontecer. Nunca tinha aberto uma empresa, tem um monte de coisa que eu tive que aprender. Em que momento foi esse medo? É logo de cara que era ou não? Um medo misturado com tesão de fazer uma vontade, com uma adrenalina. Então não é um medo que é assim, se eu tivesse só medo eu não teria feito. Sim. Se eu tivesse medo, eu não, se isso fosse o principal. Mas você não sabe como vai ser. E na verdade eu acho que um pouco para abrir uma editora, para abrir uma empresa, você tem que estar preparado para que as coisas vão dando errado. Deu errado. O que a gente faz? Vai para outro lado. Deu errado. Então, assim, o deu errado é parte absolutamente prevista do processo. Então, eu já nem saberia mais te dizer o que deu errado. Milhares de coisas deram errado. Testou outro site para um lado, depois foi para o outro, aí chamou uma pessoa, aí não deu certo. Enfim, o que eu acho que eu posso dizer que dentro do plano, a gente começou numa situação muito sui generis, que é que a gente comprou títulos prontos da editora, da Kozak. Uhum. Isso tinha a ver com os livros que eu tinha feito ao longo de 3 anos na Kozak, então autores que eu tinha editado pessoalmente, contratos que eu tinha negociado, livros que eu tinha indicado. Então, tinha uma coisa orgânica, né, de trazer esses livros. Uma coleção de antropologia de 10 títulos com Levi-Strauss que eu editei pessoalmente, tenho correspondência com ele da edição. Faz sentido.
né, publicar esse livro. Ou então do Eduardo Viveiro de Castro, eu publiquei o primeiro livro dele na COSAC e fazia sentido ele ser publicado pelo BU. Mesma coisa, a Elaine tinha os livros de design, que ela era, enfim, a interlocutora dos autores de design. Então isso é uma vantagem enorme para quem está abrindo uma editora, porque tem livros lá que eu demorei 3 anos para fazer. O Marcel Mozo, Sociologia e Antropologia, um clássico da antropologia, 700 páginas, retraduzido, com revisão técnica, com nota, com índice, dá 3 anos de trabalho, 2 anos e meio, sei lá. Então a gente tinha um arquivo pronto. Então a gente conseguiu fazer um planejamento que a gente ia ter uma base de 30 livros da COSAC em 2 anos, 15 e 15, e a gente faria mais uns 8 livros novos. Só que a gente é muito fominha, a gente tem muita vontade de fazer coisa, então a gente acabou fazendo um pouco mais. Agora a gente está, em vez de ter 35, seria o que a gente tinha previsto, a gente está com 54. Então a gente fez mais livros, a gente foi encaixando, e aí agora, isso foi uma coisa super interessante, eu comecei a ter uma consultoria com o André Castro, que eu adoro, assim, cada vez que eu desligo o Skype, porque ele mora na Bélgica, com ele me dá, assim, sensação de estar acompanhada, acolhida e dar ideia. E ele vem com 8 pés no chão na coisa, né? Não, só que eu sou que nem ele, a gente se dá muito bem. Ele fala, eu nunca tô pirando, sempre tô vendo o outro lado, assim, a gente se entende super bem. E aí ele me deu uma variável que eu não tinha, eu aprendi uma coisa muito nova pra mim, porque eu tinha muita experiência de pensar precificação, tiragem, intuição de coisa comercial e de ver a planilha de preço e tal, só que eu nunca tinha me dado conta que na COSAC eu não tinha a variável fluxo de caixa. E pro André, fluxo de caixa é a única variável. Tipo, você tem que ter dinheiro em caixa, senão mês que vem não adianta você fazer um livro com tiragem de 3 mil, que você tem uma equação econômica maravilhosa, porque o unitário da gráfica baixou, etc, etc. Ficar com o livro no estoque e no mês que vem não tem dinheiro para imprimir o livro que está vendendo. Então, essa variável fluxo de caixa aqui não tinha, porque quando faltava dinheiro, alguém fazia um aporte, né? Não tinha variável. E se acabar o dinheiro? Não tinha isso. Que no caso era na COSAC, o Charles COSAC fazia isso, né? Exatamente. Era uma editora de mecenato, no fundo. Né? A gente fez muitas coisas que não eram lucrativas, mas que foram fundamentais, uma intervenção cultural. Eu digo, nem os livros, as pessoas sempre lembram os livros de luxo da COSAC. Eu falo, não, luxo é você ter no Brasil uma coleção de 25 títulos de crítica de cinema que não teria como você traduzir do alemão, do italiano, do francês, etc., para 600, 700 exemplares que criaram uma geração de críticos de cinema que puderam ler isso em português. Assim, isso é luxo, né? Foi isso que o Charles deixou para o Brasil, né? Essas traduções existem, estão circulando. Então, assim, me sinto muito orgulhosa de ter participado dessa experiência. Mas isso não serve como modelo de negócio, porque a menos que você tenha como manter, mas assim, a gente pegou um dinheiro emprestado de uma meio familiar, uma tia, madrinha querida que entrou com dinheiro, a gente tinha como colocar o dinheiro para fazer os livros, mas logo em 2 anos e meio já tinha que estar com a editora rodando sozinho. Que é um prazo curto para a empresa, né? Pois é, e a gente já faz 6 meses no azul, assim, fazendo caixa, o que o André fala, vocês estão muito de parabéns, então eu tô feliz da vida com isso, porque acho que a gente fez uma lição de casa boa. Deu pra chegar nisso. Eu nunca pensei em falar tanto de finanças como antropóloga. Às vezes falam isso, mas o meu pai é matemático. Eu fiquei curioso com essa vinda da família para o Brasil, porque se vocês saem fogem da ditadura lá, violentíssima, para o Brasil, que também estava numa ditadura, mas apesar da Operação Condor, não era assim tão ligada quanto o Uruguai, por exemplo, com a Argentina, pelo que eu sei. Como é que é a vida aqui? Como é que é essa casa argentina no Brasil? Como você lembra? Eu lembro, assim, eu tenho algumas lembranças de infância, de uma casa que minha avó morava, e logo depois meus pais separaram também. Minha irmã nasceu um ano depois da gente chegar, praticamente, e depois meus pais se separaram.
Mas a minha infância, não tanto esses primeiros anos, mas a minha infância foi uma infância argentina. Eu demorei muito para descobrir isso, porque eu sempre falava, eu nasci na Argentina, mas eu sou brasileira, fui alfabetizada no Brasil, etc. Aqui em São Paulo? Em São Paulo. Tá. Porque a gente chegou em São Vicente. Tá. E aí depois meu pai conseguiu um posto de professor na USP, na matemática, no IME, como ele estava fazendo mestrado naquela época, você fazia o mestrado e já dava aula. E aí eles mudaram para São Paulo. Depois meu avô também veio, começou a trabalhar como artista, com um grupo de artistas um pouco mais novos que ele. E ele ficou 15 anos aqui. E eu me dei conta que eu tive uma infância argentina quando assisti um filme argentino que chama Kamchatka, não sei se você sabe qual é. É um filme que retrata a ditadura dos olhos, do ponto de vista das crianças. Tá. E eu vi aquele filme e falei, gente, eu sou muito argentina, olha essa roupa, olha esse brinquedo, olha essa canção de niná, minha mãe cantava essa música pra mim, olha essa sala e essa maneira de decorar a casa, eu sou muito argentina. Eu tive que ver isso de um outro ponto de vista, né? E faz pouco tempo, ou não? Faz uns 15 anos, tá. Vai. Vamos falar que é pouco tempo, porque eu gosto de pensar assim. Nem tanto assim. Mas foi tardio, foi já de adulta que eu me dei conta disso. Então, hoje em dia eu me defino um pouco assim, quando você mora num país, mas você tem uma infância em que é isso, sua mãe te põe pra dormir com uma música de outro lugar. Você tem um ambiente, fora que eu passava férias na Argentina com os meus avós o mês inteiro. A gente falava espanhol em casa, espanhol em casa. Depois minha mãe casou com um brasileiro, com Hélio, meu padrasto, que a gente fala mais em português em casa, mas a coisa da língua carrega muito cultura, né? Tem um livro lindo da Silvia Molloy que fala sobre bilinguismo que me identifiquei muito, como a língua carrega cultura. Então, tive essa infância argentina, sim. E assim, você vai pra lá, você gosta da Argentina, o que há de tão diferente entre brasileiros e argentinos, na sua visão? Tem? Putz, eu tenho um pouco, vou ser indelicada, assim, um pouco de preguiça dessa coisa, porque é sempre, Argentina, pra quem você torce? Não, brasileiro, não gosta, tem disputa. Pra mim é uma coisa tão outro lugar, porque é isso, eu sou bilíngue, né? Bilíngue cultural quase, né? Então, por um lado, eu tô num lugar em que ninguém tá. Então, assim, eu vou pra Argentina, eu sou brasileira lá. Claramente, eu não sou argentina, né? Eu não falo... Meu espanhol é do sotaque dos anos 70, eu falo que nem minha avó. Então, por exemplo, eu falo calle, lluvia, eles falam cache, lluvia. Tá. Eu tenho um espanhol familiar, eu nunca fui pra escola, não tenho amigos que falam gíria, enfim. Então, eu tô deslocada, né? Eu não sou uma pessoa... Esses detalhes são fantásticos. E aqui eu sou argentina, assim, para os meus amigos mais próximos. Eu sou brasileira, mas... você é argentina. Você é argentina, você faz isso. Mas porque sabem da história. Sim, ou então porque é uma comida que tem na minha casa, ou então porque as coisas que tem na minha biblioteca, metade é em espanhol, sei lá. Eu acho que eu faço essa pergunta mais no sentido assim, porque costuma-se dizer que o Brasil está de costas para os outros países da América Latina. Com certeza, isso é visível. Isso é visível. Mas no dia a dia também é assim, será? Somos tão diferentes, né? Eu acho o que eu percebo, no ano passado, nos últimos 2 anos, eu fiz várias viagens para países da América Latina, né? Eu fui para o México, fui para o Peru, fui para Colômbia, e eu senti muito isso, assim, realmente a América Latina não existe quase no Brasil, a gente não sabe nada, e existe uma conexão latino-americana, né? Hispano-americana, as pessoas conhecem, trocam, visitam, sabem os autores, né? Entre as pessoas se trocam, se conhecem, tem uma troca muito maior intercontinental, e a gente está fora disso no Brasil. É muito Perdemos impressionante. muito, né? Perdemos muito. O México é uma coisa assim maravilhosa, impressionante, é muito parecido com a gente. Cidade grande, a maneira como lida com povos autóctones, enfim, eles têm um outro contexto, mas é absurdo a gente não saber da história mexicana, não aprender isso na escola, não ter ideia, enfim. É uma coisa meio impressionante mesmo.
Foi pro outro lado, né, a entrevista. Mas é assim. Tudo que eu sempre desejo é que vá para outros lados. Ótimo. Agora, eu tenho várias curiosidades de tudo que você está me falando. A sua... Foi a impressão minha, essa vivência que você teve na sua pesquisa etnográfica com essa população cigana que você estudou, te impactou, pelo que eu percebo? Até hoje, é uma coisa que muda a sua vida? Muda o quê? O que você incorpora dessa vivência? Porque, sei lá, eu lembro de alguma coisa do Darcy Ribeiro falando, por exemplo, de quanto os 10 anos que ele passou com populações indígenas impactaram a vida dele. E pessoas ao redor dele disseram que todo o pensamento de educação do Darcy Ribeiro veio dessa vivência com os indígenas. Todo talvez seja exagero, mas muito. Como é que é para você? Eu acho que o antropólogo tem isso, é um traço assim, dos antropólogos, que quando você faz a observação participante, né, que é o Malinowski inventou lá em 1920, quando você vai morar e você entende fazendo, né, vivendo com uma outra população, como é possível estar no mundo de uma outra maneira, você nunca mais se livra disso. Ou seja, o lugar para onde você volta nunca mais vai ser aquele que você deixou, porque ele passa a ser um lugar entre outros e não o lugar único existente. Então você sai dessa antropocentrismo, egocentrismo, etnocentrismo que todo mundo tem, porque todo mundo nasce numa cultura e é dado a cada pessoa a ideia de que o mundo cultural em que ela vive é dado, né? Isso está estudado. Depois eu fui estudar isso no Roy Wagner, tem vários textos que eu publico que tratam disso teoricamente, mas assim, trocando em miúdos, você nasce numa cultura e é dado para você que se você come tal coisa, você se relaciona assim com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, enfim, isso você tem uma ilusão de natureza na nossa cultura, né? Na forma como a gente vive a cultura. Quando você vai morar com outra gente, você começa a ver que tudo aquilo que é diferente lá, na verdade, é diferente aqui. Porque se lá é diferente e aqui é diferente daqui, então nenhuma das duas coisas são dadas, são todas construídas. Então você começa a ser relativista em relação à sua própria cultura. Isso não tem como você voltar a ser a pessoa que você era. Nunca mais. E também te expande a possibilidade de quando você tá com um problema no Serasa, você fala, gente, tudo bem, eu não vou me matar por causa disso, porque tipo, tem outras formas de viver, entendeu? É um pouco isso, essa coisa da fobia da burocracia. Cigano não tem CPF. A data de nascimento cigano é inventada, a cidade de nascimento cigano é inventada. O que a gente constitui como ideia de indivíduo em relação ao Estado não existe pro cigano. E é possível viver, nascer, crescer, se desenvolver, estar no mundo, viver em comunidade sem isso. Porque as nações também são inventadas, né? Então, a gente inventou isso e a gente vai criando isso. Então, assim, você diz, como é que isso impacta a minha vida cotidiana? Vou te dar um exemplo desta semana, nos últimos 4 dias. Eu tive que me mudar, a proprietária do meu apartamento pediu o apartamento para vender e eu tive que, em pouco tempo, achar outro apartamento, tenho filha, então, meio caos. E aí, eu primeiro estava muito apegada no outro apartamento, eu falei, não sei o que, vamos tentar, será que eu consigo vender o meu apartamento e comprar, pedir um empréstimo, não sei o que. Aí, de repente, eu falei, não, chega, desapega, baixa a cigana, desapega, olha pra frente e vai. Era essa a minha sensação, que é um pouco isso. Eles fazem assim com o acampamento, eles estão lá acampados há 5 anos, morreu alguém, faz assim, no outro dia não tem ninguém, desmonta tudo, enfia dentro do caminhão, desaparecem, vai pra frente, só olha pra frente, daqui pra frente, não olha pra trás. Não é que eu aprendi isso com eles, né? Sim. Mas alguma afinidade eletiva teve ali, que é possível fazer isso. E depois eu tava também no cartório, fazendo fila no cartório e firma por autenticidade, e eu olhava e falava assim, gente, o que aconteceu com o ser humano que teve um desenvolvimento tal que foi se evoluindo a ponto de a gente chegar nisto aqui. 5 fileiras de pessoas esperando uma senha pra vir aqui pra carimbar um negócio. Falei, qual o sentido disso? Então, assim... Pra dizer, eu
eu sou eu, não importa, eu sou isto. Isto, mas também assim, um estranhamento antropológico. Olha o que a cultura ocidental inventou, olha que coisa bizarra esse lugar, esse cartório. Para viver, quem que inventou isso? Por que continua existindo isso? Né? Então, estranhamento antropológico eu tenho o tempo inteiro, assim, com todo esse tipo de coisa. A antropologia é uma curiosidade muito nova para mim e só estou me surpreendendo positivamente o tempo inteiro. E eu fico... A minha impressão é que a antropologia ensina a gente a pensar de um modo mais eficiente, não sei se eficiente é a palavra, mas mais efetivo do que a filosofia até, por causa dessa conexão entre conhecimentos e tal. Você acha que é um absurdo isso, essa impressão? Não, acho que cada conhecimento tem um lugar. A filosofia, não dá para abrir mão da filosofia também. Mas é que eu acho que talvez o que a antropologia te traz é uma coisa mais concreta, né? Tem uma coisa concreta, às vezes, das pessoas, né? A antropologia tem... Você pode estudar filosofia indígena também, né? Que é pensamento, como é que os índios pensam. Isso que é o perspectivismo do Eduardo. É isso, é filosofia. Qual é a visão de mundo e como é que os indígenas concebem o ser. Isso é filosofia. Mas a antropologia tem uma coisa de estar no campo, né? Uma coisa mais física. Você está compartilhando a comida com as pessoas. Você e principalmente ouvindo o outro. Divide, enfim. Tem uma coisa de estar com o corpo presente que acho que é diferente mesmo. Como foi a relação... De editar os livros de Eduardo Vieira de Castro e da Manuela Carneiro da Cunha? Sim. São dois nomes gigantescos no pensamento humano. A gente escolhe dizer que fora da academia não são conhecidos. Bom, o Eduardo ele ganhou mais relevância nos últimos anos porque ele está muito ativo politicamente, deu muita entrevista, até agora está mais retirado, inclusive porque acho que foi também quando você se expõe muito... quantidade de bad vibe que aparece também não é pouca. Mas... eu conheci o Eduardo quando eu tinha 18 anos, acho. Eu tinha uma revista de antropologia que chamava Sexta-feira, na faculdade, com um grupo de antropólogos. E foi quando eu conheci. A gente fazia entrevistas com grandes antropólogos e grandes cineastas e dramaturgos. Era uma revista assim, interdisciplinar, bem parecida com o que depois do que é a UBU, no final das contas. Mas e aí a gente estudou pra caramba, a gente era muito CDF, a gente estudou pra caramba. Vários deles são professores, Renato Stutman, Stélio Mar são professores da Rosa, Silvana Nascimento são professores na USP de antropologia agora, mas a gente era tudo estudante da graduação. E aí a gente se preparava e entrevistava, e aí, enfim, criar uma relação. Depois fiz vários cursos, fui aluna, fiz um curso no Rio. E depois ele foi mas eu conheci ele mais na edição do livro mesmo, quando eu editei o livro dele na COSAC. Você vai criando uma relação de confiança aos poucos, né? Eu li tudo, organizei todo o material, fiz um monte de pergunta, enfim, foi... Depois nos outros a gente já se conhecia, e depois ele foi meu co-orientador no doutorado, então daí a gente já tinha uma relação mais próxima mesmo. Mas eu imagino que você tem um prazer muito grande em poder ter participar dessa organização e poder dar esse produto Eduardo Vieira de Castro, o pensamento dele para as pessoas, né? Ele é uma pessoa que você não edita praticamente o texto dele, é muito, muito amarrado, ele é muito consciente do estilo, ele tem um estilo forte, assim, que você reconhece. Então a edição era muito mais de deixar redondo, de buscar as referências, de pensar a ordem, ou então acrescentar mais uma coisa, de cuidar mesmo, e de levar até o fim para que aquilo existisse, porque ele é totalmente largado, assim, né? A gente teve que arrancar dele o livro, né? Até agora eu estou tentando arrancar um outro e não está fácil. Aí você falou 18 anos fazendo a revista Sexta-feira na universidade. Qual o caminho desse ponto até chegar ao mercado editorial, ao que a gente chama de mercado editorial, o mundo do livro, né? Então, a gente tinha essa revista Sexta-feira, que era uma inquietação que a gente tinha, porque a gente gostava de antropologia, mas a gente gostava de cinema, gostava de arte, gostava de teatro, e as revistas acadêmicas claramente não davam conta de conectar conhecimento, assim. Então,
a gente montou esse grupo, depois mudou um pouco a configuração inicial. O primeiro número saiu em 96 e aí a ideia era isso, conectar sexta-feira, antropologia, artes e humanidades. E aí tinha textos desde culinária, poesia, tinha de um tudo. E ali o que a gente teve que fazer é aprender a editar. Então aí me vale um pouco da experiência da minha mãe, que tinha uma editora, então assim, conversa sobre como é que edita caderno, imprime, dobra, caderno de 16, caderno de 32, melhor formato. Que não servia para vocês fazer fanzine, por exemplo. A gente fez um livro, mas assim, o formato é errado. Claramente, hoje eu posso te dizer, aquele formato era um formato... vamos fazer um formato diferente. Tá errado. E os designers, que também eram um grupo que nem a gente da FAO, da mesma época, e que a gente era amigo, e aí eles faziam o projeto gráfico pra gente. Eram tipo 10 e nós éramos 10, assim. Quando juntava era muito engraçado. E aí eles também estavam começando, então eles também não tinham muito conhecimento gráfico. Mas aí a gente fez muita coisa de experimentação e tal. Então, mas ao longo dos anos da sexta-feira, que durou, a gente fez 9 números, durou uns 10 anos, vai. A gente foi aprendendo um monte de coisa, de como é que faz, de 4 cores, quanto custa, diagramação, marca de revisão, um monte de coisas pequenas que tem a ver com editar. No meio desse caminho eu terminei a faculdade, fiz mestrado. Quando eu estava terminando o mestrado, quando acabou minha bolsa da FAPESP, eu comecei a procurar trabalho. E aí o Heitor Ferraz estava trabalhando na COSAC. Eu conheci o Heitor porque ele tinha namorado uma amiga minha, aquelas coisas. E aí ele deu o meu currículo pro Augusto, aí o Augusto me chamou para fazer. Aí ele falou, que bom, eu tenho que editar o livro do Eduardo. Ela já conhece o Eduardo, é antropóloga, ela pode fazer esse freela. Só para nota de rodapé, o Heitor Ferraz Melo, jornalista, poeta, o Augusto, suponho que seja o Augusto Massi, crítico literário, professor na USP, escritor, poeta. E diretor da COSAC durante muitos anos. E aí foi assim, ele me chamou para fazer um freela, eu peguei para editar o livro do Eduardo, era uma pasta cheia de textos que ainda precisava digitar e coisas assim, eu tenho até guardei. E aí eu fiz esse primeiro trabalho fora, e aí depois ele gostou e me contratou como assistente editorial. Aí eu entrei na COSAC como assistente, e aí uma vez lá dentro comecei a aprender de tudo, assim. Em pouco tempo, em 2 anos mais ou menos, já tinha uma coisa um pouco de coordenar a equipe, de coordenar, porque não tinha nada quando eu cheguei assim na COSAC. A parte de direitos autorais, as pastas eram ordenadas conforme a cabeça da pessoa que botava, tipo, às vezes era título, às vezes era autor, às vezes era sobrenome de autor. Ou tudo misturado. Enfim, era assim, não tinha ainda uma estrutura organizada na COSAC. Então eu participei dessa profissionalização da editora. Muito rico isso, né? Começar e aí isso me deu muito know-how mesmo de... Você vê que a gente não falou um monte de coisa, conseguiu aprofundar um pouquinho, mas não falou quase nada ainda. A gente não falou, por exemplo, que você também é autora de ficção. Não. Não, de contos? Não, na verdade esse livro é um desdobramento de uma pesquisa também, não é? Tá como contos, mas não são. Contos ciganos, na verdade assim, eu fiz uma pesquisa bibliográfica de contos ciganos no mundo inteiro e recontei. Mas eu não diria que sou uma autora de ficção. Reconto é difícil de fazer. Mas de nenhuma maneira. Isso você não vai arrancar de mim. A classificação vai ficar em aberto, então. Porque fazer reconto não é fácil, meu. Eu recebi um prêmio de como reconto do ano e tudo mais, mas assim, autora de ficção já é too much pra mim. E nem perspectiva? Você escreve de vez em quando ficção? Ou tem ficção escrita não, poesia, realmente, não sei, outras aventuras? Realmente não, ficção e poesia realmente não. Escrevi uma tese, né? Eu tô bem afim de publicar, e eu acho que até tem umas coisas na tese que são histórias, né? Eu conto histórias que me interessam, mas tem mais a ver, assim, se eu fosse descrever com caso clínico, tem mais a ver com psicanálise do que com ficção. Porque eu não me sinto uma pessoa atenta ao estilo literário, por exemplo. Não diria isso de mim mesma.
Não falamos. O Léo me contou aqui, conversando com você, pratica esportes, não é isso? Não exatamente. Eu treino karatê. Karatê. Karatê, uma arte marcial. Uma arte marcial, Tem um viés esportivo, mas não é a natureza dele, né? Não é exatamente esporte mesmo. É uma coisa mais... obviamente você usa o corpo, mas ela tem tudo também tem uma coisa a ver com estar no mundo, né? É um sensei aqui na Cunhagago, que, né, a energia, a fonte de energia, e que a força não está no músculo, a força está na força vital, e tem uma coisa assim. Mas na sexta-feira à noite a gente faz comitê, que é a luta frente a frente. Então, tudo bem. E no final das contas, se você for ver, você pode talvez descrever isso como um esporte. Tipo, rola chute, rola soco, tudo mais. Há quanto tempo você pratica karatê? 18 anos. Você tá em que faixa? Eu tô no 2º Dan de faixa preta. 2º Dan já? Pra assim, quem chegou só na faixa verde, isso é coisa pra caramba. Esse 2º Dan já, pra mim, assim, também... Quando eu virei faixa preta, eu achei que eu ia virar faixa preta e só. Nunca nem pensei e nem queria mais. Porque os exames vão sendo mais exigentes, né? Cada Dan que vai, não é? Mas aí lá também não é assim, não é uma coisa competitiva pra começar. Então não é que você tem que achieve, né? Não é que você tem que alcançar tantas coisas. O fato de você estar lá há 5 anos, indo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e não desistir, isso faz com que você... É o conhecimento acumulado exatamente, que vale, é isso? É isso. E de fato você tem mais. Depois de 5 anos você sabe mais do que antes, né? E você estava falando, você tem filhos? Tenho 2 filhas. E... No meio da vida. O quê? O que você quer saber? 2 filhas. O que você quiser falar. Uma de 14 e uma de 6. É uma vivência tão única para cada pessoa. Não é... aquela coisa que meio que não dá para descrever, né? Ainda mais quando você é ateu, fica bem difícil de explicar, tipo, o nascimento de um ser a partir de você. Mas eu tenho uma filha de 6 e uma de 14, elas têm uma diferença grande de idades, então estão em fases bem diferentes, com demandas muito diferentes. Uma adolescente total, assim, independente, que sai, faz a vida, canta, dança, pula, e uma menor, que é uma personagem total, delícia, carinhosíssima e figura engraçada. Enfim, é uma vida que é o terceiro tempo, né? Assim, Ou todo o tempo. Que mundo você espera para elas? Olha, essa é terrível, essa pergunta. Porque quando eu leio os livros que eu publico... Eu tô aqui para fazer só perguntas terríveis, assim, só para prejudicar a pessoa. Quando eu leio os livros que eu publico, que tem, assim, vários... Eu tenho uma coleção que chama Exit, que tem vários livros com distopias, né? Tipo, a dificuldade de você sequer imaginar como vai ser o futuro, né? Esse último que a gente publicou do Bifo, chama Depois do Futuro, do Franco Berardi. Ele faz uma revisão das vanguardas para mostrar como no começo do século a gente imaginava um futuro como uma flecha, né? Uma ideia de progresso. As máquinas vão nos salvar, vamos ter tempo livre. E como é que isso virou do avesso, a tecnologia da informação virou o que virou e o mundo virou acelerado num grau que é isso, um smartphone tem o que, 10 anos, né? Celular mais, mas o smartphone 10, e o tipo de mudança que ele causou no modo de vida, de relacionar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, com o tempo, com essas coisas que definem mesmo, né, como você está no mundo, mudou tanto que a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos 50 anos, dá até medo de pensar. Mas aí nessas horas eu penso, bom, elas vão estar nesse mundo e elas vão ir vivendo e descobrindo as formas. Assim, eu não posso tentar pensar que mundo vai ser. Enfim, a única coisa que eu consigo pensar, assim, na Idade Média não era muito melhor. Na Idade Média era ruim, era bem ruim, assim. Então, cada época tem que lidar com o que... E tem um pouco isso do ser humano também, de adaptação, né? De você
você se vira com o que você tem, né? Mas do meu ponto de vista, do que eu imagino que é uma vida mais saudável, né? De relacionamentos afetivos e, né, presença física, essa coisa do digital é um pouco assustador. Sem contar, enfim, a parte ambiental, a parte da degradação, precarização do trabalho, a quantidade de pessoas que estão com fome. Mas assim, as meninas são... Bom, a de 14 é altamente consciente, assim, muito mais politizada do que eu jamais fui, assim, ela desde muito cedo. Então também é uma geração que já está nascendo com outras demandas. Ou eles já... né, já estão conscientes da situação e já agem em relação a isso, ou não sei em que mundo eles vão viver realmente daqui a 50 anos. Obrigado por ter vindo, obrigado pelos depoimentos e toda a sorte do mundo para o Ubu, que a sorte da Ubu é sorte nossa. Nossa, a gente precisa também de sorte, viu? Ainda precisa de sorte. Por exemplo, sorte do governo pagar esse plano que eles assinaram no Diário Oficial, gente. Compromisso, né? Vamos ver. Compromisso. Não é sorte, eu tô falando que é sorte, mas não é. É o Brasil que a gente vive hoje. Obrigado.